Existe esta ideia de que o stress te impede automaticamente de emagrecer. E hoje vamos te explicar em como o stress de facto ele não te impede diretamente, mas faz com que tu comas pior, com que tu durmas pior, treines pior e tudo isso são fatores que levam exatamente a tu não conseguires estes resultados. É exatamente hoje que vamos falar sobre como é que o stress afeta o corpo, as decisões e o processo de emagrecimento e o que fazer na prática. O meu nome é Filipe Simões Eu sou a Beatriz Jorge. Meu nome é Ana Alves. e somos fundadores do Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a nunca mais voltarem a ganhar. Tudo isto através de uma abordagem única em Portugal de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Hoje em dia o stress está cada vez mais presente nas nossas vidas, porque temos também trabalhos que exigem cada vez mais capacidade mental e tudo isso acaba por levar aqui a este aumento do stress. Esse aumento do stress está diretamente correlacionado com o aumento de peso e com a dificuldade de perder peso, não automaticamente, mas tudo aquilo que à volta ele acaba por impactar. E isto é um ponto onde nós vemos que as alunas que vêm até nós têm exatamente esta dificuldade em gerir aqui este stress, em como lidar com ele. E acho que é muito importante nós hoje dedicarmos este episódio só exclusivamente a esta situação do stress. E Beatriz, eu queria te perguntar fisiologicamente, o que é que acontece quando nós estamos constantemente estressados? Olha, Filipe, acabam por acontecer alguns processos, três, quatro coisas que acabam por ser muito importantes, que é, primeiro, obviamente o aumento do cortisol, né? Que é aquela hormona que nós chamamos de hormona do stress. E o que acontece é que quando nós estamos constantemente estressadas, o nosso corpo entra em modo sobrevivência, ok? Efetivamente o cortisol tem o seu papel, só que quando nós estamos constantemente estressadas e o cortisol eleva muito e passa a ser crónico, nós começamos a sentir dificuldade na perda de gordura, temos um sono que não é tão bom e já sabemos também as consequências que o sono tem no processo de emagrecimento, temos mais tendência a aumentar a gordura abdominal, ok? E portanto vários resultados advêm desse cortisol elevado. Uma segunda coisa que também acontece muito quando estamos constantemente estressadas tem a ver com a retenção de líquidos, que também acaba por ser consequência, por exemplo, do cortisol elevado, ok? Então também nos sentimos mais inchadas, o peso acaba por aumentar um pouco, não obrigatoriamente porque aumentamos a gordura, mas também a tal da retenção de líquidos, sentimos-nos mais cansadas, as pernas mais inchadas. Um, Depois também a nível hormonal, não é? Ou seja, nós sabemos que quando estamos mais estressadas acabamos por sentir mais fome, mais vontade de doces, de salgados. Isto é porquê? Porque com o stress constante as minhas hormonas ficam todas alteradas, não é? A hormona da fome, a hormona da saciedade. O que é que acontece? Eu aumento a hormona da fome e diminuo a hormona da saciedade. E por consequência, eu fico com mais vontade de comer doces e salgados, porque isso também me traz ali aquela sensação de prazer, não é? Que também é um bocadinho aquilo que temos em falta nesses períodos de stress, ok? E portanto acabam por ser estes três pontinhos que nós conseguimos ver acontecer no nosso corpo, a nível mais fisiológico, devido ao stress que nós sentimos no dia a dia. Ok? E por isso é que acontece, só para também esclarecer isso muito, não é? Que eu quando estou estressada sinto muito mais vontade de doces e snacks salgados e chocolates e coisas do género. Tem a ver exatamente que o stress vai, como é que eu digo isto? Vai reduzir um bocadinho a minha capacidade de fazer decisões mais racionais e aumenta a minha impulsividade, não é? Para não falar que nós sabemos que o açúcar e a gordura dão aquele efeito mais calmante, que é um bocadinho aquilo que nós procuramos, não é? E então às vezes nesses momentos acabamos por comer mais de uma forma também emocional e não tanto devido à fome física que o corpo pede.
ok? Portanto, eu diria que são estes pontos principais que conseguimos ver a acontecer no nosso corpo quando vivemos constantemente em stress. O ponto que tu estavas aí a falar há pouco também, da questão mesmo também de como acaba por afetar aqui o nosso sono também, e portanto, como não conseguimos também descansar tanto, acaba por afetar aqui a nossa recuperação, não é? E portanto, tudo isso acaba por ter esse impacto, porque se eu não recupero tanto, automaticamente, se eu depois acabo por não conseguir descansar tanto durante a noite, porque à noite acaba por ser, como se pensarem, é literalmente como nós colocarmos o nosso telemóvel à carga, não é? Portanto, o nosso sono é literalmente nós colocarmos o nosso telemóvel à carga para ele depois a conseguir aguentar o resto do dia. Ah, e o que acontece é que se isso não acontece, ele vai andar sempre em modo poupança de energia o resto do dia, a tentar ah, gastar o menos possível. Portanto, automaticamente o meu corpo, eu vou caminhar de forma mais devagar, vou fazer as coisas mais devagar, mais lento, porque estou com menos energia, portanto, estou com mais cansaço acumulado, e esse cansaço automaticamente também já sabemos que não vai ser bom para nós tomarmos não só decisões, mas, por exemplo, dito aqui do ponto de vista da parte do treino, vai ser péssimo para isto quando bate aqui o sol, eu fico bem iluminado. Vai assim, uau, tipo, grande ideia. Tipo. Yeah. Mas como eu estava a dizer, isso acaba por afetar especialmente, por exemplo, a parte do treino, onde eu acabo por não ter tanta energia, não só para o treino em si, portanto o treino acaba por não ser tão rentável, mas também mesmo na decisão de eu fazer o treino ou não é? Porque nós vemos que isto acaba por ser um dos grandes erros que muitas mulheres fazem, é não fazerem o treino porque se sentem cansadas, não é? E isto não pode acontecer, porque quanto mais eu faço isso, mais cansado também eu vou ficar. E o treino serve é exatamente porque é para te dar também essa energia. E depois, do ponto de vista do balanço energético, se há um dia que eu ando muito mais cansado, eu mexo menos. Se eu mexo menos, e nesta opção também de se treinar, se eu evito treinar, eu também gasto menos calorias ao longo do meu dia, portanto tenho uma vida mais sedentária, e isso acaba por fazer com que dificulte aqui a parte do emagrecimento, do ponto de vista em que, vamos imaginar, se essa pessoa tem um plano alimentar, tem as suas calorias nas 2000, se o normal é ela gastar 2200, 2300, se eu estou num dia onde eu tenho bastante stress, não consigo recuperar bem e ando mais cansado e não treino, etc., automaticamente o meu dispêndio calórico nesse dia já vai ser mais abaixo, e portanto isso é o suficiente para que eu nesse dia não consiga, se eu comer exatamente as mesmas calorias, para que eu nesse dia não consiga atingir o déficit calórico. Não por aquilo que eu comi, mas sim por aquilo que eu gastei. Portanto, eu não gastei assim muito. E isto acaba por ser um problema. Não é só se acontecer uma vez, não é? Não é daí, mas é se começar a ser algo constante, não é? E se eu não arranjar essas formas de regular aqui o meu nível de stress, isso acaba por fazer aqui este bloqueio no emagrecimento nesse aspecto, não é? E eu queria pegar aqui numa parte porque tu há pouco estavas aqui a falar e bem, como disseste que quando nós estamos mais estressados acabamos por também tomar piores decisões. Especialmente também mesmo na parte alimentar isso também acontece. Mas Ana, porquê que isso acontece? Porquê é que nós acabamos por tomar aqui piores decisões quando estamos estressados? Porque quando nós estamos sobre stress, a nossa capacidade de autorregulação diminui, ou seja, o nosso cérebro entra num estado mais reativo e menos reflexivo. Eu não consigo, ou seja, eu fico mais impulsiva, porque não consigo pensar, de forma racional e com factos, sobretudo a médio e longo prazo. Utilizando um bocadinho o exemplo do telemóvel que tu estavas a dar, se o meu telemóvel está em poupança de bateria, ou seja, eu estou nos mínimos, eu não vou conseguir ter esta capacidade de raciocínio lógico e, sobretudo, de pensar a longo prazo, quais serão as consequências das minhas ações no imediato. E depois, pegando um bocadinho naquilo que a Beatriz estava a dizer, quando nós estamos sobre stress, há uma tensão acumulada no nosso corpo, e utilizando aqui um exemplo
Pegando, por exemplo, nos bebés, quando os bebés estão muito agitados, é naquelas cadeirinhas de balançar que nós os conseguimos acalmar, ou seja, é movimento. O movimento é aquilo que me ajuda a libertar esta tensão. Só que como eu estou cansada, não é? Porque o stress desgasta-me, eu vou querer fazer menos movimento. E aquilo que os estudos mais recentes nos dizem é que este ato de mastigar, e por isso é que nós procuramos coisas crocantes, é uma estratégia de regulação emocional, ou seja, eu vou à procura deste alívio, desta carga de stress, através de movimento, mas é aquele movimento que, estando cansada, é o mais confortável para mim. Problema gigante é que depois nos traz outras consequências que não serão positivas. Mas no fundo é isto, ou seja, neste estado o nosso cérebro procura sobretudo este alívio imediato, ok? A tensão é grande e eu não estou preocupada com objetivos futuros, eu quero só reduzir este desconforto agora. E é isto que explica porque é que muitas vezes nesta fase nós tomamos decisões que depois, mais calmas, criticamos, não é? E não nos fazem sentido absolutamente nenhum. Não é uma falta de consciência em si no momento, nem de conhecimento, é simplesmente um funcionamento normal do nosso sistema nervoso quando está sob pressão. Quando estamos mais estressadas, é mais difícil para nós pensar nas consequências a médio e longo prazo e refletir de forma lógica e factual sobre o que é que será melhor para mim naquele momento. Então, no fundo, é por isto que o stress, ele não necessariamente decide por nós, mas depois é todo este contexto à volta do stress que nos empurra sistematicamente para estas escolhas que aliviam no momento e que complicam a nossa vida depois, sobretudo aqui na parte da alimentação, que é onde se nota um bocadinho mais este impacto. Yeah, exato, é aquela sempre, depois acaba por ser aquela busca de conforto, por exemplo, na parte da alimentação, não é? Que nós vemos também muito a acontecer, que é um stress bastante elevado aqui ao longo do dia, não é? Portanto, e que vai sempre acumulando, e chegando aqui à parte final do dia, nós vamos em busca de algum conforto, de algum alívio, não é? E por norma, aquilo que nós vemos, que acaba por ser aquilo mais rápido, que nos aparece logo, acaba por ser muitas vezes a comida. Mas isso acaba por ser aqueles maiores erros que faz com que a gente depois entre rapidamente nesse ciclo, onde depois acabamos por ver a comida como sempre uma forma de regular o meu stress e uma forma de prazer e de terminar, onde muitas das vezes eu tenho um dia bastante estressante, e então, por exemplo, que algo correu mal, então depois eu ao final do dia eu vou comer para ter aqui algum conforto. Ou até mesmo o contrário, ou até mesmo, por exemplo, algo que correu bem, e o dia foi bastante intenso e foi bastante movimentado, estressante a nível de trabalho, mas do lado positivo, mas eu mesmo assim também vou à procura também de comer, para dar também esse conforto de como que eu mereço agora este bocado, não é? E isso acaba por ser desses fatores que acabam por levar novamente a que a pessoa, por causa do stress, o stress acaba por ele não decide por ti, não é? Mas acaba por empurrar para estas piores decisões no fundo. Beatriz, eu queria te perguntar aqui, era o que é que tu sentes aqui que são os erros mais comuns que acontecem nesta fase, em fases de maior stress, portanto aqui os erros alimentares. Olha, Filipe, sem dúvida o saltarem as refeições, não é? Porque, ou seja, e quando se tem o conhecimento do lado é muito mais fácil de tomar decisões, não é? No sentido de, se a pessoa já sabe que está a passar por uma fase estressante, que vai ter mais dificuldade em tomar essas decisões, que vai chegar a casa super cansada, e aí então é o momento em que tudo mais facilmente se desmorona, não é? Saltar refeições é dos piores erros que podem fazer, porque depois vão estar a juntar a fome física com os resultados do stress em si, não é? E isso acaba por ser algo que nós vemos acontecer muitas vezes e que, quando também entram no nosso programa, nós mostramos de uma forma importante que isso não dá para acontecer, que isso vai ser ainda pior, o resultado é sempre pior. Ok? E portanto, saltar refeições é um dos principais erros. Por exemplo, não tomar o pequeno almoço, ou então não só o não tomar, que isto é o saltar, não é? Mas fazer as refeições muito pouco completas, não é? Ou seja,
De manhã bebem um copo de leite, ao almoço uma saladinha, e pronto, isto vai levar a que à noite depois seja tudo muito pior e que acabem por compensar essa fome e essa necessidade que o corpo foi pedindo ao longo do dia à noite, ok? E um outro erro muito grande é, principalmente assim em dia mais estressante ou se porventura dormiram um bocadinho pior, acabam muitas vezes por exemplo, beber mais cafés para conseguir aguentar o dia, não é? Hoje é um dia muito estressante, eu tenho que conseguir aguentar, já estou cansada porque ando a viver uma vida estressante há muito tempo, e andam e passam o dia à base do café. Só que qual é aqui a questão? O café dá aqueles picos, é verdade, mas depois quando dá o crash, não é? Quando vai embora o efeito, o cansaço que vem a seguir ainda é pior, não é? E depois passam o dia sempre assim, certo? Ou seja, é como se nunca tivessem realmente energia sustentável para levar um dia adiante, mas andam sempre assim em picos, ok? E portanto, saltar refeições, fazer refeições pouco completas, e andarem sempre a sobreviver na base do café são erros que para uma vida estressante ou para uma fase mais estressante não deveriam acontecer, porque depois é muito mais complicado chegar à noite, que é o momento que têm para relaxar e conseguirem tomar decisões mais racionais. Lá está. Porque no stress em si já vai ser difícil para mim tomar essa decisão racional. E depois eu junto o facto de o meu corpo estar a pedir, por favor, de energia. E torna-se muito complicado, sem dúvida. Yeah, por exemplo, naquilo que tu estavas a dizer, que é a questão, por exemplo, mesmo do café, logo tentam compensar não só com a questão do café, e o que é que acontece? O café depois em excesso e também fora de horas, porque depois as pessoas também tomam café também depois muito, por exemplo, à tarde, muito à tarde, até ao final do dia, ou às vezes até mesmo depois do jantar, por hábito. Nós somos também um povo que tem muito esse hábito de beber o cafezinho, o expresso a seguir às refeições. O que é que isso leva exatamente? Não só esses picos ao longo do dia, mas também a que o sono não seja o melhor, não é? E logo se o sono não é o melhor, também não há o quê? Há mais cansaço ainda acumulado e portanto isto acaba por ser aqui esta espiral de não, eu estou cansado, então vou tentar compensar com café, vou ter esses picos e etc, mas depois também ao longo do dia e ao final do dia, depois à noite, já não vou conseguir descansar, logo o cansaço ainda continua a acumular-se, a acumular-se, a acumular-se. Portanto acaba por ser aqui um ciclo bastante perigoso que as pessoas entram. E deixa-me que te diga também, porque depois ouvimos muito isso, que é mas o café não me faz não dormir, eu consigo dormir bem. Certo, para algumas pessoas até podem não sentir o efeito do café no momento de adormecer, mas eu garanto-vos que o sono não vai ser de qualidade, ok? E se não é de qualidade, não acontece tudo o que é preciso acontecer durante o nosso sono e no dia a seguir eu vou sentir os efeitos disso, está bem? Portanto, isto só para deixar a nota que é, não se deixem enganar pela falha do efeito do café na hora de dormir, porque vai afetar na mesma o sono em si, a qualidade, ok? E isso é importante só terem em consideração, porque eu ouço muito isto e é uma falha na informação em si. É isso, não afeta só a questão de, não é só o adormecer rápido ou não, é mesmo a qualidade ao longo do tempo, não é? Portanto, o sono, a qualidade daquelas horas que eu estou a dormir, não é? Pá, pô. E Ana, quais é que tu sentes aqui que são os erros emocionais mais comuns? Olha, o mais comum, um deles é esse, é o sono, porque se eu estou numa fase de maior stress, o sono é fundamental para que eu consiga, pelo menos naquela janela de tempo, onde eu não tenho muitas exigências, nem muitas pessoas a pedir a minha atenção, pelo menos que, lá está, quando eu estou a carregar o telemóvel, quando ele está ligado à tomada, pelo menos ali eu sei que ele está a recarregar. Então é fundamental priorizar o sono nestas fases. E tal como já falámos noutros episódios, eu não posso querer passar por uma fase de elevado stress sem reforçar as minhas estratégias de regulação emocional e, sobretudo, a minha rotina de autocuidado. Okay? Ou seja, é fundamental que, se eu estou numa semana com mais trabalho ou aconteceu alguma coisa na minha vida que está a pedir a minha atenção, eu devo redobrar o cuidado que eu tenho com as pausazinhas ao longo do dia e
Aqui, tipicamente, as pessoas dizem: Mana, mas eu tenho tanta coisa para fazer, não posso parar. Então, e se eu tiver que ir à casa de banho, não é? Ou seja, são 5 minutos, eu tenho que parar obrigatoriamente. Exato. Aqui é exatamente a mesma coisa, e eu digo sempre: interiorizem que é a pausazinha da casa de banho, chamem-lhe o que quiserem, mas é fundamental que ao longo do dia eu vá fazendo estas pausas. No fundo é elevar um bocadinho a carga de stress e ir baixando logo a seguir, para voltar a subir, voltar a descer, para eu não chegar a picos. Isto é fundamental. E depois, ao longo dos meus dias, eu ter sempre uns minutinhos, quando chego a casa ou quando acabei de jantar, para tomar um banho quente, beber um chazinho, ler ou escrever sobre aquilo que me está a preocupar, conversar com alguém. No fundo, eu permitir-me libertar esta carga emocional para que no dia seguinte, quando eu começar o meu dia, eu não comece já com o stress elevado, comece com ele baixo para conseguir suportar as exigências que vêm ao longo desse dia. Então, recapitulando, sem dúvida alguma, priorizar o sono e aqui estas estratégias de regulação emocional ao longo do dia e ter sempre este momento no final do dia para eu conseguir descansar efetivamente e recarregar energias. E, se me permitem, já fazer aqui uma ponte, quando nós falamos de descanso, é fundamental explorar aqui um bocadinho esta definição de descanso, porque muitas vezes as pessoas acham que, quando eu pergunto sempre a todas elas, como é que é a vossa rotina de relaxamento? E todas têm. Só quando nós vamos analisar esta rotina de relaxamento é péssima, porque eu estou ali meia hora no sofá a fazer um scrollzinho na televisão, nas redes sociais, só a consumir conteúdo que me está a deixar ainda mais estressada. Muitas mulheres associam este descanso ou a estar sem fazer nada no sofá a olhar para o teto, e quando eu estou a olhar para o teto eu estou a pensar nas minhas preocupações, ou então aqui a consumir conteúdo que só me vai deixar ainda mais ansiosa, ainda mais preocupada e com o meu cérebro sempre constantemente a ser estimulado. Há muita informação diferente, isto vai continuar a levar-nos por outros caminhos que só nos deixam mais estressadas, a comparação, este ruído visual e mental, que faz com que efetivamente o meu corpo esteja parado, mas a minha mente continua ativa, e este tipo de descanso não vai conseguir regular o meu sistema nervoso, não cria uma verdadeira pausa. E muitas vezes depois vem uma frustração ainda maior porque a pessoa sente-se mais cansada, no entanto tirou ali meia horazinha do dia para descansar e não conseguiu. Isto cria uma confusão muito grande, por isso é importante termos uma rotina de relaxamento, mas é importante percebermos, quando a estruturamos, se ela está a ser de qualidade, tal como falávamos ainda agora do sono. Queria acrescentar nessa parte em que tu estavas aqui a falar há pouco dessas pausas. E porque essas pausas que tu estás a falar desses 5 minutos são ótimas, mas existem também outro tipo de pausas que também podemos fazer. Mesmo uma pausa para ir fazer um treino. Ok? E ajuda de uma forma drástica, muito boa. E portanto, é necessária, e o treino exatamente serve exatamente também para isso, para regular os teus níveis de stress. E depois existem diferentes tipos de treino, e isto também é curioso, em que fazem com que nós conseguimos desligar. Há outros tipos de treino que são mais difíceis. Por exemplo, se eu for fazer uma corrida e se eu não levar fones, por exemplo, se eu não estiver a ouvir música, se eu não estiver a fazer isso, eu rapidamente entro naquele processo onde eu fico só a pensar nos meus pensamentos, e como tu estavas a dizer, quando isso acontece, nós só ficamos a pensar nas nossas preocupações. E então aí a corrida acaba por ser uma ótima forma, porque é literalmente só nós vestirmos e sairmos para correr, e portanto não requer nada, e é super fácil. Mas depois tem esta preocupação em que, se nós não levarmos, vamos ficar com as nossas preocupações. Então, mas depois existem outros tipos de treinos que nos permitem e nos obrigam a estar presentes naquele momento. O treino de força é um treino que nos obriga a estar presente naquele momento. Porquê? Porque eu tenho que estar atento a contar as repetições, tenho que estar atento à minha respiração, tenho que estar atento
à minha forma com que eu estou a executar o exercício. Se eu for a uma aula de grupo, eu tenho que estar atenta à coreografia, tenho que estar atenta também à minha postura. Se eu fizer um jogo de pádel também é a mesma coisa, eu tenho que estar atento, senão vou levar com uma bola. Portanto, são tudo estas coisas que nos obrigam exatamente a estar presentes, e isso ajuda imenso a nós a libertarmos o stress. Mas depois temos o outro espectro do treino, não é? Que é quando que é mais raro acontecer no nosso público, nas pessoas que nos ouvem, mas que também acontece. Eu acho que é importante também nós falarmos sobre isto, que é as pessoas que acabam por treinar demasiado, não é? E, portanto, que acabam por treinar às vezes até 2 vezes por dia, treinam todos os dias de uma intensidade alta, e isso acaba sim por gerar muito stress para o corpo, ok? E a pessoa aí anda sempre em constante overtraining e, portanto, não, de facto não vai ajudar. E mesmo também o sono de uma pessoa que está em overtraining não é reparador. Okay? Ela vai necessitar de mais tempo para recuperar. Não são apenas 8 horas de sono que uma pessoa, quando está em overtraining, que necessita. Não, ela necessita mesmo de tirar uma semana, okay? para recuperar. Por isso é que existem também fases de treino que nós chamamos de fases de deload, onde nós recuperamos e aliviamos exatamente isso. Porque o treino, ok, nós estamos aqui a falar e a parte do treino tem esta componente de libertarmos aqui o stress, mas o treino acaba por ser aqui uma agressão ao corpo, ok? Portanto, acaba por ser aqui aumenta um pouco o nosso nível de cortisol. Porquê? Porque o treino é colocar-nos numa posição desconfortável, ok? Portanto, é aumentarmos aqui as nossas capacidades cardiovasculares, as nossas capacidades musculares, e para isso nós temos que ir para uma zona desconfortável. E isso aumenta um bocadinho o nosso nível de cortisol, mas de uma boa forma, ok? Porque torna-nos também depois mais resilientes. E portanto, se eu sou uma pessoa que treino demasiado, rapidamente entro num processo de overtraining, estou constantemente cansado, apenas uma noite de sono não vai ser suficiente para recuperar. Então é muito importante nós tirarmos exatamente esta semana de deload. Por exemplo, se eu começar a sentir cada vez com mais fadiga, e sinais de fadiga são muito simples, é eu nunca sentir prazer a treinar, sentir-me constantemente cansado a treinar não é um bom sinal. Eu não consegui, por exemplo, no treino de força, eu não consegui levantar as cargas que eu conseguia, não conseguia melhorar. No treino de corrida é, por exemplo, eu sentir sempre as pernas pesadas e nunca conseguir. Portanto, aquilo que antes para mim era fácil, neste momento torna-se muito difícil. E isto tudo são sinais de que estamos com muita fadiga acumulada. Então aí é necessário fazer então este processo de deload, o que não é só com uma noite de sono. É sim uma semana de reduzir as cargas, reduzir o volume de treino, e quando falamos em volume de treino, estamos a falar em, por exemplo, se eu faço uma média, por exemplo, para quem corre, se eu faço uma média de 40 km, 40, 30 km por semana, reduzir para 10% disso, ok? Portanto, mesmo muito pouco, 5 km. Para quem faz treino de força, se eu costumo fazer 3 treinos, reduzir apenas para 1, ou então fazer esses treinos, mas com uma carga reduzida, e reduzir a carga para cerca de 30%, e portanto fazer um treino mesmo muito leve. É de facto, e este tipo de descanso também é melhor do que simplesmente a pessoa parar, que é um descanso ativo, ok? E isso acaba por ser bastante benéfico para o corpo. Muitas pessoas têm medo de que, se não treinarem desta forma, que vão perder tudo, ou vão engordar, ou algo desse género, mas isso de facto não acontece. Pelo contrário, até ajuda imenso o corpo a recuperar e a dar aquele upzinho. Por norma, nós estamos a ver que a pessoa acaba por ficar estagnada. Mas ora aí está, isto acaba por ser poucas pessoas que nós ajudamos têm este problema do overtraining, acaba por ser a falta dele, não é? Portanto, e esta falta dele acaba por não ajudar a nível de regular aqui os níveis de stress, porque é uma ótima forma de nós aliviarmos o stress. Aliás, e nós temos muitos exemplos de alunas nossas que não treinavam e que neste momento até nos dizem que tipo, eu preciso mesmo de treinar, porque é uma forma que eu consigo, me abstrair de tudo e preciso sair dali, vou sair de casa, sair do coisa, abstrair-me de tudo, não é?
E isso é bastante bom, porque significa que o treino está, de facto, a ter esse impacto positivo na vida da pessoa. Ahm, e, portanto, aquela parte que nós estávamos há pouco a falar, Ana, que tu estavas aqui a dizer sobre as formas do descanso, não é? Portanto, os métodos de como a pessoa descansava. Tu tocaste num ponto muito, muito importante, que eu acho que é muito importante nós falarmos hoje em dia, que é as formas como as pessoas descansam. E eu sinto que as pessoas hoje em dia não sabem descansar, não é? Descansam Não mal. sabem, não sabem. É Descansas verdade. mal. Tens de dizer para as pessoas, tu que estás a ouvir isto, tu descansas mal. Mas é Mas verdade, é verdade. é mesmo, é mesmo. Olha, começamos logo à partida com. Parece que cada vez mais temos medo de descansar e sentimos-nos super culpados por descansar. É. E depois, como se não bastasse, quando o fazemos, ainda o fazemos mal feito. Isto é um problema gigante mesmo. Nós não. Todos nós precisamos de parar, recuperar energia para depois ter energia para gastar. É uma questão lógica. E se o ritmo a que nós vivemos hoje em dia é cada vez mais acelerado, não é? Nós, se pensarmos há 40, 50 anos atrás, as pessoas viviam num ritmo muito mais tranquilo. E por isso é que também não se falava tanto destas questões do stress e dificuldade de regulação emocional. Hoje em dia nós estamos a fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e parece que queremos sempre mais e fazer mais e milhões de estímulos a toda a hora. E depois, nem sequer temos momentos efetivos de descanso para recuperar. Ou seja, andamos sempre. Olha, como se diz aqui na minha terra, de onde se tira e não se põe, ele foge que estrepõe. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? Que se eu ando sempre a gastar imenso e só recupero um bocadinho, ou seja, vai chegar a uma altura, e por isso é que temos cada vez mais casos de burnout em que as pessoas se levam mesmo a um limite onde não dá para continuar, porque gastam sempre muito mais do que têm para gastar. Yeah. É mesmo, mas é mesmo isso. E até me faz lembrar que é, por exemplo, tipo, a questão do carregador. Nós hoje agora dar este exemplo, nós hoje temos aqueles carregadores dos fast chargers, né? Portanto, que carregam super rápido. Mas depois também existem uns que já nem carregam. Estão a entender? Não sei se já apanharam desses, que é de gente, tipo, vocês colocam e tipo, ele diz que está a carregar, mas a percentagem da bateria fica sempre Está a igual. descer. Ou Tá, desce. não, fica, sim, é do género, tipo, não é? Então é do género, tipo, acaba por ser isso, não é? Portanto, esses métodos que a gente usa de ficar no sofá, fazer scroll, como descansar, acaba por ser isso, é do género, tipo, pá, eu sinto que estou ali a carregar, mas a percentagem da bateria não está a subir, está igual, não é? E isso não ajuda, porque na cabeça da pessoa depois pensas, ok, não, mas eu até passei bastante tempo a descansar. Não, tu não estavas a descansar, tu estavas só a consumir mais coisas, a cansar ainda, existir, a cansar ainda mais o teu cérebro, porque a realidade é que o scroll e nós estarmos nas redes sociais e consumir esta informação e etc, isto cansa mentalmente. Nós exige esforço mental, porque o nosso cérebro está sempre a receber inputs e mais luzes e mais informação e cores e etc. Ele está sempre a querer receber isto e isso acaba por fazer com que nós não descansemos. O nosso corpo pode estar lá, mas quer dizer, estamos a falar de, no exemplo de uma mulher que passa o dia inteiro no seu trabalho de secretária, o corpo já não se mexe muito. A cabeça está lá, sempre a trabalhar. Depois vai para a noite e a forma dela descansar é no telemóvel a fazer scroll, o corpo continua parado na mesma, mas o cérebro continua ali. Quer dizer, e aí só vai fazer com que a pessoa acabe por ficar ainda mais cansada psicologicamente, não é? Portanto, e o stress continua exatamente lá. Não é forma nenhuma de regular aqui a nível do stress. Portanto, não há esta recuperação. Beatriz, então que hábitos é que ajudam aqui a reduzir aqui este impacto do stress no corpo a nível alimentar? Portanto, olha, primeiro começar por alimentarem-se bem ao longo do dia, não é? Porque se já estão num período estressante e acrescentam a isso, por exemplo, horas de jejum, o corpo vai
vai considerar isso um problema, uma ameaça, não é? Ou seja, nós repetimos isto muitas vezes, mas vai entrar em modo de sobrevivência, porque ele tem que sobreviver, não é? E então, passar demasiadas horas sem comer, ainda vai piorar todos os resultados que o stress por si só já estava a trazer, não é? O meu cortisol aumenta, a minha fome aumenta, a minha saciedade diminui. E, portanto, o que acontece quando comem de uma forma mais regular e fazem várias refeições ao longo do dia é que a energia fica sustentável ao longo do dia, fica equilibrada. Em vez de andarem sempre assim, com picos de açúcar e picos de cortisol e os picos do café, acaba por conseguir ter um gráfico um bocadinho mais estável, não é? Que lhes permite ter mais saciedade, menos cravings, ter mais controlo, ok? Portanto, isso acaba por reduzir os efeitos que o stress por si só já estavam a causar, ok? E pegando aqui na parte da saciedade, juntamente com refeições regulares, é garantir que estamos a ter um aporte de proteína bom, suficiente, ok? Porquê? Porque isso vai-me ajudar a ter saciedade, também ajuda a estabilizar os picos de glicose, né? Nós explicamos isso muitas vezes, que é quando eu só como açúcar, o açúcar vai ao sangue assim, num pico mais triangular. Quando eu adiciono proteína na mesma refeição ou fibra, em vez de eu ter este pico assim, eu tenho um pico mais estável, ok? E portanto acaba por ser também muito importante para contrariar novamente os resultados que o stress estava a trazer. E para eu conseguir também preservar a minha massa muscular, porque o que acontece quando eu estou em constante stress é que eu também vou buscar energia a esses músculos, não é? Não vou só buscar energia ao glicogénio que eu tenho, certo? E ainda mais se eu passar muitas horas sem comer, chega uma altura que as minhas reservas que eu tinha, não é? Acabam e eu tenho que ir buscar também energia ao músculo e, portanto, garantir que estou a consumir proteína suficiente acaba por ser muito importante. Depois a hidratação, sem dúvida, ok? Portanto, porque a falta de hidratação também aumenta a minha sensação de fome, a minha sensação de cansaço. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, não é? Completamente. Que as pessoas não sabem isso, não é? Eu estar desidratado posso ter uma sensação de fome. Exato, porque, né? Ou seja, acaba por enganar um bocadinho, parece a fome, mas no Yeah. fundo é só a É, sensação de sede, ok? E sinto-me muito mais cansada, tenho mais dores de cabeça. Eu brinco sempre isto, mas uma das primeiras perguntas que eu normalmente faço se alguém me disser que está com dores de cabeça é perguntar se já beberam água. Eu sei que é aquela pergunta chata, né? Mas é verdade. Porque se eu faço passarmos, sempre essa pergunta, Vanessa. Faço sempre essa pergunta. se pensarem em Ela mim, está-me a doer a cabeça, já bebeste água? Não? Pronto, bebe lá a água. solução é sempre água. Era tipo o chá na escolinha, né? Ou seja, a pessoa caía Yeah. a beber um chá. Uma perna Colocava partida, fogo. ok, filho. Um chazinho, filho. Vai ali, senta-te ali, bebe ali um chazinho. Mas é fundamental e às vezes passa muito, muito despercebido, sem dúvida. E por último, garantir que para além dos macronutrientes que temos, né, ou seja, que estamos a ter energia suficiente com os hidratos, com a proteína, com a gordura, etc., também é garantir que estamos a ir buscar os micronutrientes, né, ou seja, as vitaminas, os minerais. Porquê? Porque nós somos uma máquina, né, e precisamos de tudo para funcionar. E cada um deles tem um papel importante, ok? Têm papéis importantes, minha Nossa Senhora, têm papéis importantes no nosso sistema nervoso, nas nossas hormonas, no nosso sistema imunitário, o que for, não é? E por isso, se nós já estamos com o nosso sistema a ser ameaçado com o stress, temos que pelo menos garantir que tudo o resto está com uma base forte para que o efeito não seja tão forte assim, ok? Portanto, eu diria que são estes 4, ou seja, comer de uma forma regular, fazer uma boa ingestão de proteína, garantir que os nutrientes estão lá todos e fazer uma boa hidratação. Yeah. E tudo isso que tu estás a falar isso só se consegue através de uma estrutura. Através de eu planear, eu saber exatamente as quantidades que o meu corpo necessita e depois saber não só as quantidades, mas que eu estou a atingi-las ou não, não é? Portanto, e isso é fundamental. Porquê? Porque tudo isso acaba por criarmos aqui uma rotina e se eu tiver essa rotina, eu consigo ser muito mais eficiente. Eu consigo ter esta previsibilidade dos meus resultados, que isso que acaba por ser fundamental.
Boa. Eu queria agora passar aqui para a parte de darmos aqui algumas soluções, não é? Um pouco também daquilo que eu estava agora aqui a falar. Ana, o que é o que a forma mínima e eficaz, digamos assim, de lidar aqui com o stress? Olha, pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, nas fases de stress, o mais importante é simplificar ao máximo, ou seja, quanto mais sobrecarregada está a minha mente, menos decisões eu devo ter de tomar. Por isso é que as rotinas simples funcionam imenso nestas fases. E elas não precisam de ser aquelas rotinas incríveis onde eu atinjo todas as metas, elas precisam é de ser previsíveis. Um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há pouco, se eu estou numa fase de maior stress, então o meu objetivo é não retirar completamente as minhas bases, mas se eu tiver que reajustar, diminuir um bocadinho a frequência, diminuir um bocadinho a intensidade, isso vai ajudar imenso. Mas sobretudo ter esta estrutura que retira espaço à minha mente, ou seja, eu não ter que tomar grandes decisões a todos os minutos, as coisas já estarem encaminhadas e programadas para onde quer que eu passe, ser mais fácil fazer as coisas. Outro passo aqui importante é sempre este diálogo interno, ou seja, a autocompaixão que deve estar sobretudo em dia nestes dias. E aqui no fundo é a pessoa perceber que isto é ser funcional, é perceber que se eu estou numa fase mais vulnerável e se eu vou exigir mais de mim mesma, então eu só estou a dificultar isto, é perceber que nestes dias eu vou manter o mínimo, vou manter o básico, o fácil de implementar, aquilo que é essencial, mas perceber que eu não vou estar no meu melhor e que não vou conseguir bater recordes, nem vou se calhar atingir as metas de forma ideal. Mas é eu perceber que eu estou numa fase frágil e que só o simples facto de eu me conseguir manter no processo, além de me ajudar a passar esta fase de uma forma mais tranquila e mais célere, também vai fazer com que eu consiga manter-me no processo e manter aqui alguns hábitos. E Beatriz, em termos, por exemplo, da parte da alimentação. Olha, Filipe, correndo o risco de me repetir, é Mas sem. era Mas aquilo que estavas a falar. vou correr, porque acho que vale a pena. Mas é sem dúvida não saltar refeições, ou seja, garantir que estão a ter energia a entrar de uma forma regular e sustentável ao longo do dia, para evitar picos. Priorizar a proteína, está bem? Portanto, para ajudar na saciedade, para evitar que haja perdas também de músculo e, como tu disseste e muito bem, o planeamento, ok? Porque vão ser momentos mais difíceis de tomar decisões racionais, vamos querer tomar decisões mais impulsivas devido àquilo tudo que tivemos a falar e, portanto, ter um planeamento feito e ter as coisas já previamente pensadas ou preparadas vai nos ajudar bastante a ir pelo caminho que efetivamente queremos ir, não é? Portanto, facilitar o caminho que queremos é muito importante, sem dúvida. Eu queria aqui também acrescentar, por exemplo, em termos da parte tudo o que seja na parte do treino, simplificar ao máximo, ok? Tentar, podemos reduzir estou aqui com mais stress no trabalho, coisas para fazer, deadlines, prazos de entrega, ok, então não há problema, eu reduzo os treinos, e aqui é a primeira coisa que acho que é muito importante uma pessoa fazer nesta situação é não reduzir a frequência, ok? Tentar não reduzir a frequência, não ser logo essa a primeira coisa, porque por norma as pessoas tendem a logo tipo, epá, olha, pronto, então olha, hoje já não vou treinar, depois eu treino. E então acaba por ser uma pessoa que treina se calhar de 4 vezes, 3 vezes, se calhar depois passa para treinar uma vez ou não treinar, não é? Porque só neste pensamento de epá, não, mas reduzir, por exemplo, fazer o treino mais curto. Eu em vez de estar a fazer então esses 3, 4 treinos de uma hora, a fazer esses 3, 4 treinos, mas de 30 minutos ou de 20 minutos. Porque só isso já vai ajudar imenso a regular a parte do stress, versus eu estar a fazer um treino de uma hora nessa semana e assim vou conseguir fazer 4 treinos de 20 minutos, o que vai ser excelente e que me vai conseguir dar aqui melhores resultados do ponto de vista de regular aqui o stress, do que estar a fazer só um treino de uma hora,
e portanto aí é o melhor. Juntar aquilo que a Ana disse, dessas pequenas pausas que podemos fazer aqui ao longo do dia, juntar esse movimento, dessas pequenas pausas, mas com movimento é fundamental. Ir à casa de banho mais longe, na pausa de almoço, almoçar e dar uma pequena caminhada. Ao final do dia, quem tiver cães, passeá-los um pouco mais longe, e portanto todas essas pequenas coisas acabam por ter aqui um impacto gigante a nível da redução do stress. E depois focarmos em dormir melhor em vez de mais. Hoje em dia também se fala muito sempre em dormir 8 a 9 horas, certo, mas eu sinto que é muito mais importante, para além de nós estarmos a falar do tempo, estarmos a falar da qualidade, ok? E a qualidade para mim eu sinto que é aquilo que acaba por ser muitas vezes que as pessoas não falam, mas que é mesmo muito importante, porque uma pessoa que durma 7 horas, mas com uma qualidade de 99%, vai ter sempre melhores resultados do que uma pessoa que durma 8 horas, mas com uma qualidade de 20% ou de 50%. Porquê? Porque essa pessoa vai conseguir recuperar bem e isso vai ser fundamental. E portanto eu diria aqui que nestas alturas é a altura de focar nos básicos. Ok? Focar nos básicos e sedimentar aqui estas coisas. E se não dá para ir a 100%, vamos a 20%. Ok? Porque esses 20% provavelmente é os 100% daquele dia. E isso é que é o mais importante, é não desistir completamente, não cortar completamente, mas acima de tudo focar nestas pequenas coisas e diminuir. É aí que eu acho que é fundamental. Muito bem, malandros, tens que entender exatamente isto, que o stress ele faz parte da tua vida. O que não pode acontecer é tu simplesmente por causa dele tu desistires completamente, mas sim arranjar soluções para conseguires melhorar sempre que ele aparece. Muito obrigado por estares desse lado. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios e, portanto, se de facto tu gostaste deste episódio, ajuda-nos a chegar mais longe e partilha-o com uma amiga. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.